Antes de começar a leitura do O Céu Consciente, de Srila Siddhar Maharaj, né, capítulo 2, tem uma conhecida nossa, Regina Faustino. Ela fez uma pergunta ontem, mas quando ela fez a pergunta, a gente praticamente já estava, eu não consegui ver, e a gente começou a cantar o Hari Harai, a canção, a última canção, então não deu para responder para ela ao vivo. E então eu vou começar respondendo a pergunta dela de ontem. Só um minuto que eu vou procurar. Era sobre o serviço. Eu vou procurar, estou procurando a pergunta. Era sobre o serviço, como fazer o serviço para Deus. Não consegui achar. Mas se ela conseguir, ela deve estar assistindo a Regina agora. E ela pode fazer de novo aí no comentário do Face. E aí eu respondo a pergunta dela. E ela... Uma das perguntas dela, outro dia também, foi uma pergunta muito boa. Como fazer esse serviço para Deus? Né? E mais ou menos a pergunta dela anterior, de ontem, foi o que temos que fazer para a semente da devoção que o Guru implanta em nós. Ele dá a semente da devoção para nós, a semente da trepadeira devocional na iniciação. Então era mais ou menos assim, o que fazer para não morrer essa semente, para ela crescer e cada vez ficar mais forte, a trepadeira ficar cada vez maior e mais forte, a trepadeira devocional. E aí eu tinha falado que a gente tem que seguir as orientações do Guru, porque a única forma de essa planta crescer de semente e passar para uma plantinha e virar uma planta grande, uma trepadeira grande da devoção, uma devoção grande, é seguir as orientações do Guru. O que o Guru fala temos que seguir. Às vezes não é tão fácil para nós, mas temos que seguir. Pelo menos temos que ter isso em mente. Eu não consigo hoje, mas algum dia eu vou conseguir. E ir tentando, como o Srila Charamara fala, sempre tentando. E aí como podemos servir Deus, que nem eu dei exemplo para ela não conhece ainda o templo, ela é uma simpatizante da filosofia, gradativamente ela está conhecendo e assimilando toda essa filosofia, o conceito que temos que servir Deus, não pedir nada para Ele, material, e ela está compreendendo gradativamente tudo isso é muito bom. Então eu falei outro dia na aula que era para oferecer um copo de água. Você está com um copo de água na mão, antes de tomar, ofereça para Deus. E mesmo que não for para você, ofereça para Deus e dê para alguém que você gosta. Para o seu marido, seu filho, para a sua mulher, enfim, para o seu pai, sua mãe. Ofereça para Deus a água e dê para Ele. Ofereça a fruta e dê para Ele. Não só para o ser humano, para o cachorro também, para o gato. Não há problema, vai dar água para o gato, ofereça para Deus antes de dar para o gato. Você está alimentando não só o corpo dele, mas a alma dele. O importante é alimentar a alma de todos. Como diz Srila Siddhar Maharaj, o mundo não tem falta de comida, o mundo tem falta de Deus. A alma tem falta de Deus. A alma não importa para ela se ela comeu ou não comeu, se o corpo comeu ou não comeu. Temos que alimentar a alma. Não adianta só alimentar o nosso corpo. Então ela falou que ela ficou muito feliz, ela está fazendo isso, ela está oferecendo água para Deus da forma dela, claro, cada um tem sua forma. Aqui no templo tem uma forma, em casa a pessoa pode fazer de outra forma, mas ela está fazendo isso, oferecendo, dando para os animais de estimação dela, dando para a família. Ela está beneficiando a alma dos outros, está beneficiando a alma de quem ela gosta. Porque normalmente, como eu falei outro dia também, as pessoas dão
normalmente algo para o corpo do filho, da mulher, do marido, da mãe, do pai. Só servimos o corpo dos outros. Esse não é o processo devocional. O processo devocional é servir a alma. Shila Acharya Maharaj, nesses 15 tópicos que eu tinha falado, a descrição do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele fala que nenhuma escritura que nós seguimos, a Rupa Nuga Sampradaya, o Gaudiya Vaishnavismo, nenhuma escritura fala para nós servirmos o corpo dos outros. Todo momento a escritura fala que nós somos a alma. Quando fala servir o outro, a concepção é servir a alma do outro, não servir o corpo do outro, porque o corpo é temporário. E quando você serve a alma de alguém, você tem um resultado eterno, porque a alma é eterna. Quando você serve o corpo de alguém, você vai ter um resultado temporário, karma bom. Então, a nossa filosofia Gaudiya Vaishnavismo, a verdade de Deus, o que Deus veio trazer para nós, quando Krishna deixou as escrituras e depois Mahaprabhu, há 535 anos atrás que ele apareceu, nós somos seguidores de Mahaprabhu, nós somos Gaudiya Vaishnavismo, Gaudiya Vaishnavas, nós seguimos o Gaudiya Vaishnavismo. Nós não somos Vaishnava, nós somos Gaudiya Vaishnavas. Então, Mahaprabhu é Krishna com Shrimati Radharani. O coração e a auréola, o envolto de Shrimati Radharani. É esse Senhor Supremo que nós seguimos. Então, ele em nenhum momento ele fala para servirmos o corpo de ninguém. Temos que servir sempre eternamente, dar algo eterno para alguém. E o que é eterno? Dar algo para a alma. Dar uma prachada que foi oferecido no altar, dar a consciência de Deus, falar Harikatha, a consciência de Deus, cantar o santo nome, somente coisas espirituais, transcendentais, não materiais. A forma material, quando servimos alguém materialmente, estamos servindo muito superficial, porque estamos servindo algo que é temporário. E se você tirar a fome de alguém, daqui 3 horas a pessoa está com fome, ou animal, o que for. Se você der uma roupa, logo a pessoa estará com frio, porque a roupa não é eterna. Então temos que servir a alma. Qualquer serviço para a alma é eterno. Vamos continuar então a leitura, já que não teve o canal do YouTube. Vamos continuar então a leitura. Talvez terminemos hoje o capítulo 2. Vamos ver se dá tempo para amanhã iniciarmos no 3. Bom, vamos continuar então. Mente universal, suporte absoluto. Um devoto diz: Hoje a tecnologia não quer nos ajudar. Um devoto diz: em seus significados do Srimad Bhagavatam, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada escreveu algo em conexão com a história de Dhruva Maharaj. Ele disse que Dhruva Maharaj era um devoto muito poderoso e podia levar a sua mãe de volta ao Supremo. E logo ele escreveu que: se um de meus discípulos se tornar espiritualmente tão forte quanto Dhruva Maharaj, então poderá me levar de volta ao Supremo. Dhruva Maharaj, então, o que está sendo falado aqui é que um devoto ele leu o comentário
do Śrīmad Bhagavatam, traduzido e comentado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então ele está contando a história de Dhruva Maharaj, e na verdade ele está falando o comentário de Prabhupada sobre Dhruva Maharaj e sua mãe. De volta ao Supremo. Esta parece ser uma afirmativa muito misteriosa. Srila Siddhar Maharaj. A mãe de Dhruva foi seu guru, seu Vatima Pradarshaka Guru, seu primeiro guia, assim como Sintamani o foi no caso de Bilva Mangala da cura. Através de Sintamani, essa função de Krishna como Acharya veio na forma de Vatima Pradarshaka, e do mesmo modo, Dhruva foi inicialmente inspirado por sua mãe. Suas primeiras instruções espirituais vieram por meio dela. Em seguida, ele recebeu orientação de Narada, e nisso, devido a seu bhajana, ele alcançou o próximo estágio, e então, mais uma vez, pôde avançar ainda mais. Mas sua mãe foi seu Vatima Pradarshaka Guru, e contudo, ela estava aparentemente ficando para trás. O Vatima Pradarshaka Guru é aquele que primeiro inicia o Kanista Adhikara Bhakta, no caminho espiritual progressivo. Contudo, devemos considerar as vidas passadas de Dhruva e de sua mãe. Em sua vida passada, Dhruva progredira mais, mas então, nessa vida, o Senhor fizera os arranjos para que sua mãe o iniciasse na direção correta. Em seguida, ele adotou o caminho de Bhajan. Ambos tiveram vidas anteriores de progresso no rumo apropriado, mas algumas... Então, Srila Siddhar Maharaj está falando, a visão dele é que Dhruva Maharaj e sua mãe, eles já tinham uma vida espiritual anterior. Mas Dhruva Maharaj veio com sua mãe e ela foi seu guru. A primeira a falar a parte transcendental para ele, a parte espiritual, a filosofia. Mas ele na vida anterior, ele era mais avançado do que ela. Mas nessa vida, pelos arranjos de Krishna, ele veio como filho dela. Quando eu falo dela e dele, é a alma, né? Estamos falando sempre na alma, porque nós somos a alma. Então, através do seu bhajan, da sua prática devocional, do seu serviço devocional. O que é bhajan? Bhajan é serviço devocional. Bhajan é misericórdia que os gurus estão dando para nós, que Deus está dando para nós. Bhajan é serviço devocional. Então, através disso, ele foi se elevando. Mas ele teve sua mãe que começou a dar a instrução para ele. Algumas vezes, pode acontecer de um professor primário ter um estudante que é um erudito extraordinário. Lembro que em meus tempos de escola, estudamos na aula de História um caso em relação ao famoso estadista Edmund Burke e as leis de cobrança de impostos que passaram pelo parlamento na época da Guerra Revolucionária Americana. Aconteceu que seu serviço foi tão apreciado que lhe foi conferido o título de Lord, e para torná-lo um Lord, seu pai e logo seu avô foram recompensados também com o título de Lord. O título Lord é descendente, mas neste caso foi ascendente. O neto recebeu o reconhecimento como Lord primeiro, depois foi o pai e logo o avô. Devido à sua capacidade, o neto recebeu o título primeiro. Assim, pode acontecer que, devido a arranjos anteriores, uma pessoa menos qualificada possa no começo dar um empurrão a uma pessoa mais qualificada, e em troca, a pessoa mais qualificada poderá ajudá-la mais adiante. Desse modo, o Guru instruirá a consciência de Deus a diferentes pessoas em diferentes lugares. Pode-se receber ajuda de diferentes direções.
Então é possível a pessoa menos elevada dar um empurrão em quem é mais elevado no início. E depois ocorre a troca. Depois o que é mais elevado, ele continua ajudando no processo. Ele ajuda no processo a pessoa que lhe orientou no início. Como o Dhruva Maharaj, a mãe dele era a instrutora dele, a primeira guru dele, no início do processo dessa vida, como Dhruva Maharaj. Mas depois ele que deu o apoio para ela, ele que instruiu ela. Então, isso é possível. Na verdade, tudo é possível, né? As coisas, como foi dito aí do neto, ele ser muito elevado, e aí ele recebeu o primeiro título de Lorde, depois o pai, depois o avô. E normalmente é o contrário. O avô passa para o pai, que passa para o neto. Mas no caso dele foi ao contrário, de tão elevado que ele era, de tão um estudante tão elevado não espiritualmente, aí está falando no lado material, de tão dedicado e um aluno perfeito, ele ganhou esse título de Lorde, e aí passou para o seu pai, passou para o seu avô. Então não é o comum, mas pode acontecer. Um devoto diz: e quando Srila Narottama Das Thakura diz: aquele que me concedeu o presente da visão transcendental é meu Senhor, vida após vida. Srila Siddhar Maharaj: sempre que haja qualquer diferença no conselho espiritual que recebemos de diferentes direções, devemos ver o mesmo fio da meada. Entretanto, a posição absoluta garantirá uma consideração superior do que a relativa. Tanto a consideração absoluta quanto a relativa deverão ser mantidas, porque sem essas, nenhum progresso é possível. Absoluto e relativo. Ambas considerações devem caminhar lado a lado, mas a posição absoluta detém a posição fundamental, e a posição relativa, a posição temporária, deverá ser avaliada conforme o que é apropriado ao tempo, ao lugar, à pessoa e ao propósito. Nisso, na jornada mais longa de nossas vidas, e para servir ao interesse maior, sempre recebemos a verdade, a conexão do absoluto, onde existe unidade. Mesmo no caso de um guru comum do tipo inferior, o Shastra também manteve esse elo. Se for exigido um certo padrão de autodisciplina, tal como não comer carne ou peixes daqueles que estão muito condicionados às tendências inferiores, então eles não adotarão o processo. Mas a política é fazer com que adotem o processo. Portanto, são concedidas algumas autorizações. Para um tipo particular de discípulo, haverá um guru correspondente e um shastra apropriado, com a esperança de que eles adotarão o caminho do progresso. Os shastras são tão generosos em chegar à seção inferior, e o guru correspondente também está presente lá. Guru similar, shastra similar e sadhu similar. Todos se estendem ao plano inferior para elevar as almas condicionadas pelo processo gradual. E o Shastra tem em mente que, nesse processo gradual, deve haver alguma provisão especial. Caso contrário, muitos o abandonarão. Essa mente universal existe, e os rishis, bem como também os gurus correspondentes, têm esse tipo de consciência em mente ao prepararem aqueles shastras. Os sadhus e os shastras chegam até a extremidade da área pecaminosa, pois de outro modo não haveria oportunidade para que alguém se elevasse a partir daquele nível. Mas, geralmente, os discípulos adotarão as práticas espirituais a partir de seu próprio plano, seu próprio nível de realização ou evolução interna. Eles ascenderão a partir dali e, pelo caminho, encontrarão o Guru e o Shastra apropriados.
Krishna é tão misericordioso que ele, cada alma tem um nível espiritual, cada alma tem um sukriti, um mérito espiritual. Então, Krishna ele faz um arranjo para que ninguém fique de fora. Como o Srila Siddhartha Maharaj fala, a pessoa que come carne, né? E, enfim, várias coisas que nós temos o hábito. Então, ele não deixa ninguém de fora. Uma pessoa que tem um nível de sukriti, né? O mérito espiritual que não é tão elevado, Krishna faz um arranjo de colocar os sadhus, né? Os gurus. O guru é o mestre espiritual, na verdade, né? A gente fala em guru porque na Índia o mestre espiritual é chamado guru. Mas e faz várias filosofias, Deus abraça a todos, de acordo com o nível espiritual. Se você for falar uma filosofia pura, realmente, como Krishna falou a verdade, né, para o Senhor Brahma, o que é a verdadeira filosofia, o que ele gosta mesmo que sigamos, poucos seguiriam isso. Poucos estariam conectados. Então ele criou várias formas, vários gurus, as escrituras e os gurus, um apropriado ao outro. Então tem pessoas que seguem algumas filosofias que na verdade é uma conexão muito superficial com Deus, mas é uma conexão com Deus. A pessoa que fica pedindo para Deus algo material é uma conexão com Deus? Ela está pensando em Deus naquele momento de sofrimento, mas não é a conexão mais elevada, mas é uma pequena conexão com Deus. Ela está tendo uma conexão com Deus, então Deus criou isso para que... Aí tem uma filosofia que ela segue, que fala que tem que pedir as coisas para Deus, as coisas materiais, e tem um mestre espiritual por trás disso. Tem uma pessoa, um representante por trás disso, dando essa palavra para a pessoa e mandando executar isso. Só que não é a forma mais elevada de conexão com Deus. Pedir para ele algo material. Então, mas Krishna, ele faz um arranjo, ele deixa todo mundo ficar na evolução espiritual. E gradativamente a pessoa vai evoluindo, vai evoluindo. E aí na próxima vida, ou na mesma vida, ela pode mudar de filosofia. Temos vários casos disso. Na mesma vida a pessoa muda, se não ela muda na outra vida, ou na outra, mas a evolução espiritual continua. A pessoa, ninguém vai ficar a vida inteira no pré-primário, ninguém vai ficar a vida inteira no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Vai evoluindo. Agora aqui no Brasil, pelo menos, vai até o 9º ano, depois começa mais 3 anos. Até entrar na graduação, na faculdade, na universidade, aí a pessoa se gradua, e depois da faculdade tem a pós-graduação, e aí são vários cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, PhD, enfim, tem várias coisas. Mas a criança, ela tem a oportunidade de começar no início, no pré-primário, aprendendo a falar ela aprende com a mãe, mas aprendendo o idioma correto, aprendendo a escrever, aprendendo matemática e tudo mais. Então, da mesma forma, é a evolução espiritual, porque nós estamos numa escola espiritual. Quando a pessoa recebe a iniciação do Guru, ela fez a matrícula na escola espiritual. Quando a pessoa recebe a iniciação de Srilacharya Maharaj, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ela fez a matrícula no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E aí ela tem que estudar, mas o nosso caso, o aluno material, ele tem que estudar, né? Ir na escola, enfim, tem várias funções de um aluno. A frequência na escola, tanto é que se ele tiver um número muito grande de faltas, ele é reprovado. E qual a ação do devoto que não segue o que o Guru fala, que não vem, não frequenta o local que todos se reúnem? A reprovação é que a pessoa não evolui espiritualmente. Ela fica amarrada, ela está cantando o Santo Nome em casa, ela está oferecendo a foto no altar, e aí ela está com uma âncora no fundo do rio, do lago ou do mar.
de visão de Deus, ele vai ficar somente enquanto o corpo está aqui, observando e vendo tudo. Então, quando você não faz a prática correta, você está ficando de recuperação. E você não vai ser reprovado. Não existe isso de reprovação. Mas você não vai ter vontade de fazer serviço. E o serviço não aparece. Se você não está fazendo a prática correta, o serviço não aparece. Por quê? Porque o serviço é misericórdia. E a misericórdia não aparece se você não está seguindo corretamente. Então, estamos numa escola devocional. Recebemos a iniciação, fizemos a matrícula, só que temos gradativamente temos que seguir o processo. Para quê? Para algum dia estarmos na pós-graduação. Gradativamente. E tem exemplos na missão disso, de pessoas que começaram e foram se elevando espiritualmente. E eu não sei o estágio que elas estão, mas você percebe quando a pessoa está evoluindo espiritualmente. Ela está com mais vontade, o seva vai abraçando ela. Krishna vai dando cada vez mais seva para a pessoa. A pessoa, na verdade, quando ela vai ver, ela está se dedicando várias horas ao dia no serviço a Deus, sob a orientação do Guru, sob a orientação do representante do Guru. Então, esse é o processo. Temos que ter o processo de devoção a Deus através do Guru. Esse capítulo fala especificamente sobre o Guru. Srila Siddhar Maharaj, ele enfatiza o Guru. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Como a aula hoje é sobre Guru, se alguém tiver alguma dúvida sobre o mestre espiritual, o Guru, mas Krishna, ele faz o arranjo, como eu estava falando. Ele vai colocar um Guru no seu caminho, uma escritura, uma filosofia na sua vida, de acordo com o seu mérito espiritual. E conforme você vai praticando, como foi falado de Dhruva Maharaj, conforme você vai fazendo o bhajan, o serviço devocional, a evolução vai acontecendo. E se você não estiver na consciência mais elevada, Krishna vai fazer o arranjo e você vai mudar de filosofia. Se você está realmente no avanço espiritual em busca de Deus, Krishna vai fazer o arranjo, vai colocar um guru fidedigno na sua direção, vai colocar uma escritura na sua direção, de acordo com sua evolução espiritual. Como acontece na escola, voltando à analogia da escola, você se qualificou para passar do primeiro para o segundo ano, você vai receber novos professores, você vai receber outro tipo de ensinamento. Não vamos ficar estagnados. Conforme a evolução espiritual estiver, vamos continuar estagnados. Tem alguma pergunta? Se tiver, eu vou responder. Só um minutinho. A Regina, que eu tinha falado da Regina no início, né? A Regina Faustino de Moura. Como não deixar essa árvore morrer? É a árvore da devoção que eu estava falando. A semente devocional. Como não deixar ela morrer? Só fazendo boas ações? Então, Regina, a gente tem que ter o conceito do que é uma boa ação. A boa ação é dar algo material para o corpo ou dar algo transcendental para a alma? É isso que temos que analisar. Algumas filosofias, como eu estava falando, comentando o que Srila Siddhar Maharaj falou, né, nesse livro, algumas filosofias, elas falam que você tem que dar algo material para os outros. Dar algo material temporário, porque tudo que é material é temporário. Então, se você der algo material, é temporário. Você vai, de repente, ajudar a pessoa momentaneamente. Se for com um prato de comida, durante algumas horas. Se for uma roupa, pode ser durante alguns anos, mas o que são anos perante a eternidade? Não é nada. O que são alguns anos perante 100 anos, se a pessoa viver 100 anos ou 50 anos? O que são
alguns anos que você vai beneficiar a pessoa com uma roupa, perante a eternidade, a alma eterna. Isso não é nada, é um ponto de areia no universo material. Pense o que é um grão de areia no universo material, é insignificante. Um grão de areia numa praia é insignificante. Imagina no mundo material, com todas as galáxias, com tudo, os planetas, com tudo, é insignificante. Então, o que é uma boa ação? A boa ação, a melhor boa ação que você pode fazer é fazer algo pela alma de alguém. Se você fizer algo pela alma de alguém, aí a sua trepadeira devocional, a sua árvore devocional não irá secar, não irá morrer. Por quê? Porque você está servindo Deus. O que Deus mais gosta que façamos é dar algo para a alma. E o que podemos dar para a alma? Algo eterno. A alma não aceita nada material. Ela não precisa de nada material. A alma não precisa comer. A alma precisa de misericórdia. Misericórdia de Deus, misericórdia do Guru. E como que você pode fazer isso? Como eu já disse, oferecer algo no altar ou para Deus na sua casa de alguma forma e dar para alguma alma. Você pode cantar o santo nome em voz alta. Todas as almas que estiverem escutando serão beneficiadas. Imagina o número enorme de almas que tenha à sua volta, dentro de você. Se você pensar a quantidade de bactérias, fungos e ácaros e vírus que tem dentro de você, é um número praticamente infinitos. E se você pensar no número de átomos que tem dentro de você, é mais infinito ainda. Não dá para contar o número de átomos que tem dentro de um corpo humano ou de um animal. Então você está beneficiando todas essas almas. O que adianta você querer beneficiar o corpo? O corpo é temporário. Então, uma boa ação sobre a visão de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Deus, uma boa ação é você fazer algo pela alma. O Gaudiya Vaishnavismo, ele está focando na alma, porque a alma é eterna. É como eu falei, você dar algo material para alguém, vai ser bom? Sim, não é ruim. Mas é um nível de consciência inferior. Você está dando algo temporário. E o foco é dar algo eterno. Então, uma boa ação é algo eterno para a alma. E você pode fazer os dois juntos. Se uma pessoa está com sede, dê uma água oferecida no altar. Aí você está nutrindo a alma e o físico, o corpo. Se você oferecer uma fruta, comida para Deus, desde que não tenha carne, porque Deus não come carne, Deus não come ovo. Ele deixou isso escrito. É um dos princípios que nós temos que seguir. Não matança de animais. É um dos, e é o principal. Então ele não aceita. Por que nós não comemos carne e ovo? Porque Deus não aceita. Ele próprio não aceita. Então não devemos comer o que Deus não aceita. Como que você vai comer o remanescente dele se ele não come isso? Então não comemos carne e não comemos ovo. Por esse motivo, a forma de manter a árvore, a trepadeira devocional bonita e com folhas verdes e bonitas e bem nutrida e forte e não deixá-la morrer, é servir todo dia, fazer a prática diária, servindo você, a sua alma. Quando eu digo servir você, a sua alma. Servindo você e servindo as outras almas, dos outros seres que estão ao seu redor. E depende da potência da pessoa, pode ser as outras almas, de repente, do seu bairro. Se você tiver uma potência grande espiritual, quando você canta uma Mahamantra Hare Krishna, não só as pessoas que estão escutando, as almas que estão escutando, vão se beneficiar, mas todo o éter que existe em volta. Então tem pessoas, tem almas que têm a potência de beneficiar a cidade, o estado, o país, o planeta Terra, o universo, um guru, um Jagaguru. O que quer dizer Jaga?
O Jagaguru é o Guru universal. Quando ele canta o Mahamantra Hare Krishna, quando ele faz o processo devocional, ele está beneficiando o universo. É o Jagaguru, o Guru universal. Então, por isso que temos que sempre estar conectados e fazer o melhor para nós, a prática devocional. Por quê? Porque se estivermos num processo correto e quanto mais elevado estivermos, maior a possibilidade de ajudarmos as outras almas. E Deus vai ficar muito feliz com tudo isso. Não sei se eu consegui responder a Regina Faustino, mas é uma pessoa que está numa busca sincera, eu percebo isso. Ela faz perguntas boas, ela está seguindo o processo, ela não é iniciada ainda, ela é simpatizante, mas ela já está oferecendo água para Deus, está oferecendo alguma coisa para Deus, ela assiste às aulas, ela lê o que é postado no grupo do Templo de São Paulo do WhatsApp. Então, uma pessoa que está em busca de Deus. Tem uma outra pergunta. Essa evolução traremos na próxima encarnação ou começaremos do zero? Então, olha, outra pergunta muito boa. A grande notícia, a Regina também que fez a pergunta. A grande notícia, Regina, é que você não perde nada que é feito para Deus. O processo devocional não é perdido. Você começa na próxima reencarnação, não importa o corpo que você esteja, servindo Deus, onde você parou nesse. E a chance de você voltar num corpo humano, fazendo serviço a Deus nessa reencarnação, é muito grande. É muito grande a chance de você voltar como ser humano na próxima. E o ser humano é uma dádiva de Deus, a alma estar num corpo humano, porque a única forma da alma servir Deus é num corpo humano, por conta própria. Ela pode servir Deus, mas no corpo de um animal, se o ser humano interferir, se ele oferecer, por exemplo, uma flor no altar. Então, a alma que estiver na flor, todas aquelas infinitas almas que estão na flor, em cada átomo da flor, a planta que a flor nasceu, também vai receber, enfim, todos vão receber benefício, mas tem que ter o ser humano por trás. E o ser humano por si próprio, por conta própria, ele pode fazer isso. Então, a reencarnação, você começa a parte espiritual onde você parou na anterior. Não há muita mudança entre o que você faz no final da tua vida, por exemplo, dessa vida, dessa reencarnação, para a próxima, em termos de evolução espiritual, de mérito espiritual. Então, nada é perdido. E tudo que você fizer temporário é perdido. Tudo que fizermos temporariamente para o nosso corpo, tudo para o nosso corpo é temporário. Se você, como diz Srila Siddhar Maharaj, se você ficar muito forte, não, desculpa, foi Srila Chara Maharaj que deu essa aula. Ele falou, se você ficar muito forte, treinar para ficar muito forte, você vai ter uma força animal, uma força física. Se você treinar para ter um alongamento, uma flexibilidade, né? Aquela pessoa faz aquelas posições, aqueles asanas, né? Invertidos, e fica na posição invertida com o dedo no chão, né? Nossa, que coisa maravilhosa! Você não vai levar nada disso para a próxima vida, porque isso é material. A única coisa que você vai levar é a devoção a Deus. E quando você faz algo temporário ou faz algo para o seu corpo que é temporário, você não leva nada para Deus. E quando você faz, você não leva nada para a próxima reencarnação. E quando você faz um serviço para o corpo de alguém, você leva para a próxima reencarnação karma bom, mas não mérito espiritual. O mérito espiritual é só quando você dá algo eterno para o outro. Então, esse é a grande notícia,
A grande notícia que eu tenho para dar, não sou eu, são as escrituras, os gurus. Eles falam, a grande notícia é que você não perde nada, não há perda no caminho devocional. O que pode acontecer é se você cometer ofensa, existem vários tipos de ofensa. Se você cometer alguma ofensa ao guru, ao devoto, ao local sagrado, ao serviço devocional de um devoto, a deidade, né, a Deus, se você cometer alguma ofensa, você vai ser afastado, mas você não perde o que você fez. Você vai ser afastado durante um período. Durante o período você vai ficar afastado, mas você não perde. Não há perda do que você fez para Deus. Uma pergunta muito boa também, Regina. Tem outra pergunta aqui. É da Alessandra. Alessandra F. da Costa. Se eu não me engano, a Alessandra, ela está assistindo da Noruega. Você veja só como o Shilachara Maharaj falou outro dia, temos que usar a tecnologia para tudo, para Deus. Tudo é para Deus, tudo é por Deus e é para Deus. Temos que usar a tecnologia. Se não fosse a tecnologia, ela tão longe daqui, de São Paulo, nunca poderia estar ouvindo a aula, vendo o Arati e nem cantando conosco. Poderia estar fazendo isso lá, mas aqui conosco não. Então temos que usar tudo para Deus. E o canal do YouTube, o Facebook, o Instagram, tudo é para Deus. Por isso que estamos agora fazendo isso. Então vamos ler a pergunta da Alessandra. Quanto tempo precisamos para encontrar um guru? Então, Alessandra, não existe tempo, né? Se você tem a vontade de encontrar um guru fidedigno, Deus vai colocar ele na sua vida. Não fique preocupada com isso. Se você realmente tem a vontade de se conectar com Deus e buscar Deus não para si próprio, para o seu corpo, pedindo algo material. Se você tem vontade de se conectar com Deus, buscar Deus para servi-lo, para servir Deus, não para que Deus lhe sirva. Se você tem essa vontade, Krishna vai fazer o arranjo. Ele vai fazer o arranjo e um guru fidedigno vai aparecer na sua vida. Mesmo que o guru não esteja próximo de você. Nós hoje usamos a internet, usamos vários artifícios tecnológicos para isso. Então, você tem que ter a vontade realmente que você quer servir Deus, não ser servida por Ele. Nós só estamos aqui no plano material porque nós escolhemos que os outros nos sirvam. E os outros não servindo já é um prejuízo para nós. Porque quando alguém te serve, você vai ter que servir o outro. Quando você explora, você será explorado na próxima vida. Então, você imagina você ficar pedindo para Deus ser o seu servo. Analise isso. Não estou falando para você, para todos. Analise você ficar pedindo para Deus te servir. Deus ser o seu empregado. Você acha que a posição de Deus é ser empregado do ser humano? A posição de Deus é servir a gente sempre que a gente quiser algo temporário, algo material. Essa não é a posição de Deus. Tudo é para Ele e é por Ele. Tudo é para Ele. E nós pensamos o quê? Que tudo é para nós. Nós pedimos para Deus, alguns pedem para Deus, para acabar com a pandemia. Mas para quê? Para si próprio. Para a raça humana. Pedimos para nós. Mas é a vontade de Deus? Foi Ele que colocou a pandemia agora para nós. Porque nenhuma folha se mexe se Deus não quiser.
Então ele colocou a pandemia e só ele vai saber o tempo certo de acabar a pandemia. Só ele. Na verdade ele tem os seus representantes. Por que existe a escala de governantes e tudo que existe aqui? Porque existe no mundo transcendental também. Então tem o chefe supremo é Deus. Ele tem seus assessores, ele tem o assessor do assessor, e assim vai, as suas expansões. Ele não faz tudo. A pessoa acha que Deus fez o mundo. Não, não foi ele que fez o mundo. Foi uma expansão de Deus que fez o mundo. Tem alguns que acreditam que Deus, ele fez o mundo em alguns dias, depois ele pegou um dia para descansar. Você acha que Deus precisa descansar? Será que alguém já pensou nisso? Deus é supremo, ele é onipotente. Ele não precisa descansar. Se ele quiser, ele descansa. Se ele não quiser, ele não descansa. Então são vários conceitos que as pessoas têm, mas a gente tem que refletir e analisar isso. Não é porque impuseram isso num dogma para nós que nós temos que aceitar. Temos que analisar tudo. Nós temos o nosso mérito espiritual para analisar isso. Porque quem analisa isso não é nosso intelecto, é nosso mérito espiritual. Então, é como o Srila Siddhar Maharaj falou nesse capítulo 2. Deus, ele faz vários tipos de guru. Guru, quando eu digo guru, mestre espiritual, ele tem vários mestres espirituais e várias escrituras de acordo com esse mestre espiritual. Para quê? Para as almas que estão naquele nível espiritual. Então, se você, Alessandra, você busca Deus para servi-lo, você busca Deus para se conectar e ir para o mundo transcendental, o guru vai aparecer, o guru genuíno, ele vai aparecer para você, não se preocupe. Qual é a hora? Deus sabe a hora. Tudo é ele que manda. Nós achamos que nós mandamos em alguma coisa, nós não mandamos em nada. Nós não mandamos nem no nosso corpo. Nós não mandamos nem nos nossos sentidos. Nem na nossa gula, que é o mais difícil de controlar, nós não mandamos. Então, a gente tem que confiar em Deus plenamente. Deus é o nosso melhor amigo, ele só vai dar o melhor para nós. Não temos que ficar preocupados, mas também não podemos ficar no sofá sentados, achando que Deus vai dar a misericórdia para nós. Cada passo que damos na direção dele, ele dá 10 na nossa direção. Se continuarmos pedindo coisa material, se continuarmos pensando somente em nós, quando eu digo nós, somos nós e quem vive ao redor, quem faz parte do nosso núcleo. Não é somente nós, o nosso corpo. Se continuarmos assim, é dito na Escritura que se você pedir algo material para Deus, ele vai te dar de acordo com o seu mérito, mas ele vai esconder a devoção de você. Por quê? Porque você está querendo algo que não é ele. Srila Acharya Maharaj deu uma aula esses dias falando que Deus está dando néctar para nós e nós estamos pedindo veneno para ele. E ele está dando néctar e nós não queremos o néctar, nós queremos o veneno. Então ele vai dar o veneno de acordo com o que é o mérito de cada um. E o que seria o veneno? Algo material. E o néctar? O néctar é a devoção. O néctar é a amrita. É néctar. A devoção para quê? Para termos algum dia Ananda, bem-aventurança, felicidade eterna. A felicidade eterna, a alma eterna, e vai ficar eternamente no mundo transcendental com Deus. Então, essa é a grande resposta que temos, como a Regina falou. Acaba quando o processo de devoção a Deus acaba quando abandonarmos esse corpo? Não. Tudo que fizermos materialmente para essa vida, não levaremos nada. Pessoas que têm milhões e milhões e milhões de dólar, ou que for euro ou real, estão sendo enterradas agora em sacos de lixo. Em 2 sacos. Estão sendo enterradas dessa forma. Nem um caixão
pomposo, aquele caixão com alças bonitas, de repente até de ouro, aquele caixão de madeira de lei, nem isso. Então, por quê? Porque não levamos nada. Não vamos levar nada para a próxima vida, somente vamos levar o que é eterno, que fizemos para alguma alma eternamente, ou para nós mesmos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, se não vamos cantar o Hari Harai, a última canção que cantamos todos os dias no final da aula. Não temos mais pergunta. Desculpa hoje também, quem está aí assistindo no Facebook, tivemos que encerrar a transmissão do Facebook para conectar com o YouTube, não deu certo, e aí voltamos, não só o pessoal do Facebook, mas o pessoal do Instagram também, e aí voltamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Nos desculpem, mas se fosse pela nossa vontade, nada disso teria acontecido, mas como nós não mandamos em nada, algum motivo teve para isso acontecer. Nós não compreendemos porque nós somos infinitesimais. Não compreendemos nada, na verdade. Então, aconteceu isso, é a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus. Mas nós continuamos depois. Quem teve a paciência, a humildade, a tolerância, está conosco novamente, assistindo. Então, desculpe alguma coisa que aconteceu, não foi nossa vontade. Então, estamos encerrando mais um programa nessa terça-feira, e mais uma vez desculpa pelo transtorno de sair do ar e voltar do ar, mas espero que isso não aconteça mais, para que todos fiquem direto nos assistindo. Dando a lata para todos, obrigado por estar assistindo, e amanhã às 19 horas estaremos novamente aqui.